vídeo da semana passada a gente falou que queria montar os dois paralamas no lugar. E eu vou fazer o possível para que nesse vídeo já estejam eles no lugar. E o que eu tenho que fazer aqui dentro então é fazer a aplicação do Wash Primer, fazer o tratamento da peça primeiro, né? Depois o Wash Primer, Prime PU e vamos emborrachar aqui também com o Underseal. Mas como as coisas sempre reservam uma surpresinha pra gente, o que a gente encontrou aqui, ó? Essa parte enferrujada, que foi feito uma solda aqui, eu não sei porquê. Aparentemente parece que foi cortado aqui nesse ponto, colocado uma chapinha para estender ele, para que ele pudesse chegar até o final. E depois foi feito alguns pontos de solda. Foi tirado um pedaço aqui também, não sei por que isso. Deve ter sido feita a adaptação para encaixar no pé de coluna que foi feito lá, digamos assim, mal feito, tá? Porque é a palavra que eu encontro para descrever o que tinha lá. Mas já que está assim, vamos deixar assim. A gente vai tratar essa parte, limpar toda essa ferrugem e depois fazer o tratamento. No outro, vou mostrar o outro aqui para vocês. Tá faltando um pedaço aqui, ó. Esse daqui eu vou ter que pôr no lugar lá e ver o que está acontecendo aqui para poder resolver. Se isso aqui ficar aberto assim, ó, pode acontecer algum problema de lata rangindo, que é aquilo que a gente quer evitar com a aplicação da massa de calafetação de carroceria. Beleza? Então eu vou ver o que acontece aqui. Talvez, se isso me permitir, o ângulo da peça aqui me permitir, eu faço um ponto de solda aqui, ó, só para ele ficar preso, mas a gente não vai mexer aqui nessa parte, porque eu não sei porque que tá assim. O outro lá, como a gente mostrou, parece que foi cortado aqui e colocado uma chapa para que ele pudesse encostar lá no final. Beleza? Então, no episódio de hoje a gente quer montar essa parte aqui do paralama no lugar, já tentar alinhar o capô no lugar também, mas isso a gente tem que fazer um reparo lá dentro na parte onde fica o limpador do para-brisa. A gente tem que fazer um reparo que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é aquela parte onde a gente fez a soldagem do pé de coluna e ali não teve jeito, queimou o primer que a gente aplicou ali. Aí a gente tem que fazer um tratamento também naquela parte. Aqui é primer e dali pra frente parte que queimou. Então a gente vai fazer um tratamento ali e no momento que a gente for aplicar os produtos por dentro do paralama, a gente já aplica nessa parte aqui também, já deixa essa parte preparada. Estando isso aqui pronto, preparado, calafeta essas junções de chapa, a gente põe os braços no lugar e já alinha o capô para a gente poder colocar os paralamas no lugar. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso que eu falei no episódio de hoje. Bom, vamos lá. Aquela parte que está faltando, isso aqui é o paralama do lado do passageiro. Aquela parte que está faltando aqui, ela não interfere em nada. Quando a gente apertar o parafuso ali embaixo, aquela peça encaixa na outra e ele faz esse acabamento aqui, fechando a parte de baixo do paralama. Os buracos aqui do parafuso bate, aquele ali em cima também bate, está escuro, mas a gente consegue ver o furo ali, tá batendo certinho. Aqui a gente só mesmo tem que fazer a limpeza e fazer alguns pontos de solda para que a peça fique assim, mais justa. É só o que a gente tem que fazer aqui, que tá tudo tranquilo, sossegado. Porém, aqui em cima já deu uma diferença gigante. O desenho não combina com a carroceria. Além dele estar mais para baixo desse vinco aqui, ó. Aqui a gente até consegue ajustar um pouquinho mais, mas existe esse vão. Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Isso aqui não estava nos nossos planos. Não atrasa o trabalho aqui muito, vamos dizer assim. Mas a gente tem que parar um pouquinho para fazer essa parte aqui. Mas eu já vou fazer esse reparo aqui porque a gente não pode entregar o carro pro Johnny dessa forma. Aqui tem que refazer esse pedacinho para que haja o alinhamento certinho aqui com a outra parte, igual a gente fez do outro lado lá. Aqui também a gente precisa corrigir um pouquinho. Aqui não tem o que fazer porque aqui é soldagem que foi feito torta. Para corrigir isso aqui de uma forma refazendo o pedaço, teria que tirar o pé de coluna igual a gente fez do outro lado. E não existe necessidade para a gente fazer isso. Não tem que, a gente não precisa fazer uma coisa tão drástica assim de tirar o pé de coluna para a gente refazer esse pedaço. Aqui a gente consegue refazer um pouco na massa, refazer na massa não, corrigir esse ângulo aqui com um pouquinho de massa, porque é o que a gente tem que fazer aqui agora para não acarretar
uma demanda de trabalho muito grande, que seria retirar o pé de coluna só por conta de um pedacinho desse daqui. Não tem essa necessidade. Então a gente tem que fazer esse pedaço aqui para conseguir o ângulo certinho aqui, o desenho combinando com a coluna A aqui. Eu vou mostrar do outro lado lá para vocês terem uma ideia como é que tem que ficar. Aqui ele não tá preso ainda, mas a gente tem que conseguir pelo menos esse desenho aqui. Eu vou mudar o ângulo aqui para vocês verem. Ele parece afastado, mas eu preciso ajustar ainda porque aqui embaixo prende com um parafuso e aí ele vem um pouquinho mais para cima. A gente tem que conseguir pelo menos esse desenho, que aqui vai um pouquinho mais aberto, não tem problema, e depois ele vai fechando e combinando com a carroceria. Se os dois lados ficarem iguais, já está muito bom, já está satisfatório pra gente. Que não pode ficar aquele vão gigantesco. Vocês podem ver que aqui dá pra gente ter uma melhor noção. Ele vai chegar um pouquinho mais pra cima e vai combinar um pouquinho mais aqui com a chapa. Beleza? Então a gente vai ter que refazer aquela ponta do paralama lá da mesma forma que a gente fez aqui em cima nesse paralama. Eu já limpei aqui a parte que vai ser soldado, tem que ser muito bem limpado. Tá bem limpinho mesmo para fazer a soldagem com a MIG. A gente pode perceber aqui que o paralama ele já foi reparado com massa aqui. Deve ter massa aqui para corrigir algum defeito de estamparia. Ele não é um paralama antigo, o do carro, por exemplo, velho. Ele é um paralama que novo, digamos assim, né? E ele já foi reparado com massa aqui. Aqui é só uma camada bem grossa de Prime PU, mas aqui tem uma massa. Aqui tem um pouquinho de massa, mas tudo bem, tranquilo. Aqui a gente vai fazer o que agora? Eu já limpei e a gente vai soldar. É só isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Esse pedacinho de chapa. Não é todo esse comprimento. Depois que eu soldar, eu vou dobrar uma abinha, porque a gente tem que fazer esse acabamento aqui, ó. Dobrar uma aba para dentro, assim, ó. Então eu vou soldar, tiro a medida e faço a dobragem dela para dentro depois. Agora eu vou só ligar a solda MIG ali. E vou colocar aqui, vou fazer a soldagem dessa parte. Pra gente fazer a finalização desse pequeno, digamos assim, defeitinho aqui no paralama. Prontinho, a gente já fez aqui o reparo na parte de cima do paralama. Ao exemplo do outro, eu também só arredondei mais aqui, porque o outro tem esse desenho assim mais arredondado. Eu arredondei ele aqui, e depois eu soldei uma chapinha aqui por baixo, só para fazer aquele acabamento lateral. Aqui eu fiz uma chapinha que eu soldei daqui, na linha do meu dedo aqui, aliás, até aqui em cima, e depois eu soldei uma outra aqui em cima para fazer esse acabamentinho aqui interno e que faz essa dobra nesse sentido. Ela vem para cá e depois ela dobra lá para dentro. Então já fiz o reparo aqui, fiz o máximo que eu pude fazer para deixar alinhado. Essa parte do paralama está exatamente igual o outro lá. Então essa parte aqui, os dois lados, a parte do paralama, vai ficar igual dos dois lados. Aqui nessa parte da coluna, a gente vai ter que fazer um retrabalho aqui para conseguir também esse ângulo arredondado para cá e depois ele fechar um pouquinho mais aqui. Eu vou trabalhar nessa parte aqui para refazer esse pedacinho e alinhar esse pedaço aqui também para ficar com um alinhamento igual do outro lado. Quando a coisa vem para mim, para eu fazer do zero, a gente consegue fazer um bom trabalho e fica assim, não dá nem para ver a soldagem aqui. Mas quando a coisa já vem de um outro lugar, é mais difícil você pegar uma parte já feita para retrabalhar. É como se fizesse o trabalho duas vezes. É tudo em dobro. Mas aqui a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode para conseguir o mesmo tipo de desenho que tem do outro lado, a gente consiga desse lado aqui para que fique os dois lados iguais. Essa abinha aqui que eu tava falando para vocês, aqui ainda vai ter um acabamentinho, mas é essa abinha aqui que eu soldei para fazer o acabamento dentro aqui da parte da coluna A. Agora que a gente já refez aqui todo o processo, a gente já refez a parte, então agora a gente consegue alinhar aqui a parte da coluna A para ficar com o mesmo acabamento do outro lado. Eu estou limpando aqui o paralama lado direito por dentro. Eu costumo lavar ele com um pouquinho de Line Fox, que além dele tratar o ponto de ferrugem que a gente não vê, ele vai tirar a sujeira também. E aí eu percebi que aqui dentro tem uma coisinha muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês. Aqui no fundo, ó, existe uma massinha fazendo a calafetação. Aqui, ó, tá bem aqui nesse ponto. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Existe uma massinha fazendo a calafetação da chapa ali.
Essas coisas a gente não vê mais hoje em dia. Esse paralama aqui do Johnny não é um paralama original, mas é um paralama de excelente qualidade. Já veio no carro, não foi o Johnny que comprou. Mas esses pequenos detalhes a gente não vê mais nessas peças que são vendidas hoje em dia. Eu não sei a marca do paralama, mas é, um paralama paralelo, mas muito bem construído. Essas partes que a gente teve que refazer em cima foi porque alguém, acredito eu, que andou mexendo onde não devia. E aí a gente teve que retrabalhar as pontas dele. Bom, ontem no final da tarde eu apliquei o primer, o Wash Primer e o Primer PU nos dois paralamas. Aqui está o lado de esquerdo, desculpa, o lado esquerdo, e aqui está o lado direito. A gente aplicou o primer ontem no final da tarde, ficou secando de ontem para cá, para hoje. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: todas essas emendas internas aqui dentro a gente vai calafetar com o Maxved capô. Antes eu vou empapelar as partes que eu não quero que pegue o emborrachamento, porque depois que a gente fizer a calafetação dessas partes internas, esses trechos que ficam aqui dentro, que vai ser mais difícil acessar depois, por exemplo aqui, esse trecho também a gente vai calafetar, essas abas aqui, tudo a gente vai fazer o acabamento com o Maxved capô. Depois que a gente fizer isso, eu vou deixar o empapelamento, porque eu vou emborrachar aqui por dentro com o underseal do jeito que o Johnny pediu para que eu fizesse. Então eu vou empapelar os dois paralamas e vou fazer a calafetação interna com o Maxved capô. Depois a gente vai fazer o emborrachamento com o underseal do jeito que o Johnny pediu. Eu não gravei as partes de aplicação dos primers aqui nos dois paralamas, porque não tem necessidade, que a gente já mostrou isso aí em outros vídeos. Mas a aplicação é simples: wash primer, duas partes da tinta e uma parte do catalisador, depois o primer PU. Aí tem diversas tipos de catálise, quantidade de catálise. Aqui a gente usou aqui 5 partes de primer para uma parte de catalisador. E aí faz a aplicação do wash primer, espera de 20 a 30 minutos, depois já aplica o primer PU em cima, que esse é o procedimento que a gente tem que fazer com esses dois tipos de materiais. Se não fizer essa aplicação, aplicar o wash primer e logo em seguida não aplicar o primer PU, o wash primer ele fica, vamos dizer assim, inválido. Depois, mais para frente, se você for continuar o trabalho, você tem que lixar de novo o wash primer para fazer o ativamento e aí fazer todo o processo de novo, aplicar o wash primer e aplicar o primer PU. Por isso que eu não gravei e não mostrei, porque a gente já fez isso aí em outros vídeos. Beleza? Então agora eu vou empapelar, fazer a calafetação e emborrachamento com o underseal. Bom, faz mais ou menos 1h30 que eu apliquei aqui o Maxved capô por dentro das vedações do paralama. Como vocês podem ver aqui, ele está secando. Vamos ver se está seco. Está quase seco, ó, tá úmido ainda. Mais umas duas horinhas ele já está seco e a gente já pode fazer o emborrachamento em cima disso daqui. Todas essas partes onde existiam junções de chapa, a gente calafetou, fez todas as vedações e fez o emborrachamento. Aqui não existe nenhuma junção de chapa, mas eu prefiro aplicar um pouco aqui, porque aqui é uma parte de difícil acesso depois para fazer o emborrachamento, e ele vai ficar com essa camada mais grossa aqui, protegendo essa parte que tem um difícil acesso depois que o paralama está no lugar. E é uma parte que pega bastante terra, pega bastante sujeira aqui com o andar do carro. Então nos dois paralamas eu fiz isso, apliquei por dentro aqui, mesmo não tendo junção de chapas, eu apliquei aqui por dentro para fazer essa melhor proteção. Vou esperar eles secarem agora totalmente e depois eu vou aplicar o underseal por cima aí, como o Johnny pediu pra gente fazer. Bom galera, agora é por volta de 9 horas da manhã, a gente terminou de emborrachar ontem no final da tarde e a gente esperou secar esse tempo todo aí de ontem para hoje. Agora a gente vai tirar o empapelamento e vamos verificar se ficou tudo certinho do jeito que a gente queria desde o começo aqui, que a gente planejou essa etapa de emborrachamento por dentro dos paralamas. Bom, os dois paralamas secaram, ficou do jeito que a gente queria assim. Aqui tá a textura, esse mais grosso aqui é o KPO, o Maxved capô, desculpa, que tá por baixo. E aqui o emborrachamento com o underseal. Os dois ficaram com uma boa aparência, um bom acabamento.
Eu já mandei umas fotos pro Johnny, ele gostou muito do trabalho e ficou do jeito que a gente esperava assim. A gente já falou bastante a respeito dos emborrachamentos e qual a minha singela opinião a respeito dos dois, mas aqui a gente fez de acordo com o que o Johnny queria e era dessa forma que a gente fez. E foi dessa forma que a gente fez, do jeito que ele queria e com os materiais que ele queria que a gente fosse aplicado aqui dentro. Beleza? Eu vou dar uma pausa para mostrar o outro para vocês. Aqui está o outro. Dá até pra gente ver um pouquinho melhor aqui a textura, como ficou. Ficou um bom acabamento e agora é só fazer as outras partes lá para montar ele no lugar. Antes de eu montar ele no lugar, eu vou ter que mudar um pouquinho a minha estrutura de trabalho aqui do que eu estava planejando fazer. Antes de eu alinhar ele no lugar, o que eu tenho que fazer? Terminar de fazer esse reparo aqui, preparar essa peça com Prime PU, o fosfatizante, depois o Prime PU, preparar esse trecho, e aquele trecho ali, ó, onde está perto da espátula, não está com aplicação de primer, porque da vez que a gente fez o pé de coluna, aquelas partes ali queimaram e eu esqueci de quando eu estava fazendo a preparação dos paralamas por dentro, de aplicar o primer ali por dentro. Então já que eu vou fazer aquela parte ali, vou ter que preparar os materiais para aplicar naquela parte. Eu vou fazer a aplicação do primer na toda aquela parte, fazer aquela afetação com o Max Ved Capô, preparar essa peça aqui. E como eu procuro sempre fazer partes por completas, não fazer só um pequeno trecho igual aquele dali, porque senão eu vou fazer uma quantidade de material pouca e às vezes eu posso aplicar e ter o desperdício do material. E eu não quero isso, então eu vou preparar essa peça, preparar aquela parte ali e preparar aqui também a parte do assoalho traseiro, da parte da mala, para já fazer a aplicação dos materiais, fazer aquela afetação e terminar essa parte interna do carro também, para a gente agilizar o trabalho. E assim a gente já otimiza o trabalho, aliás, e usa o material nas duas partes para fazer tudo de uma vez. E assim a gente já vai concluindo essa parte interna do carro e fazendo essa parte aqui. Assim que eu terminar de fazer tudo isso aqui, que secar e essas partes estiverem prontas, aí sim a gente pode pôr o capô no lugar e começar a fazer o alinhamento do capô e dos paralamas para eles já ficarem no lugar, fixos, para que a gente não precise mais tirar eles e essa parte aqui da frente, a parte de acabamento aqui do capô e paralama, esteja finalizada. Bom, galera, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa parte, mais esse vídeo do carro do Johnny. E a gente está chegando próximo da conclusão do carro para poder entregar para ele levar o carro para pintura. Vamos dizer assim que a gente está vendo a linha de chegada, mas a gente está numa subida. Então a nossa caminhada fica um pouco mais pesada, mas a gente está chegando lá. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente volta com mais episódio do carro do Johnny. Se vocês gostaram, deixa aí o joinha pra gente saber que vocês estão gostando do que a gente está fazendo no canal. Divulguem os vídeos. Às vezes tem algumas pessoas, como a gente tem sempre dito no final, tem pessoas aí precisando da informação e às vezes elas estão nas nossas mãos. Eu que forneço, na minha humildade, eu forneço o que eu sei. E aí às vezes vocês têm a informação na mão, então passem para quem vocês acham que está precisando dessa informação. Beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm inscrito no canal. Se você achou esse vídeo por acaso e está assistindo esse episódio do carro do Johnny, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. O canal é feito para todos, para que a gente possa acompanhar todos os trabalhos e todas as informações que a gente tiver, a gente passar para vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês do canal, que assistem os vídeos, que deixam os seus comentários, que pede as informações. Eu estou aqui sempre disposto a ajudar a todos vocês. E muito obrigado principalmente a Deus, que é quem faz tudo isso acontecer, nos dando sabedoria para a conclusão desse trabalho. Muito obrigado mesmo a todos vocês e na semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Até mais.